E se eu te dissesse que o maior vilão de Five Nights at Freddy talvez nem seja mais o William Afton? O que acontece com toda a lore da franquia quando aparece um novo monstro que imita todo mundo, surgiu no passado e talvez seja o verdadeiro responsável por tudo, desde o começo. Em algum momento, Five Nights at Freddy deixou de ser só sobre animatrônicos assassinos e virou outra coisa. Com tanto de games, livros, graphic novels, o bagulho mais parece um quebra-cabeça cósmico de linhas do tempo, retcons e teorias que fazem a série Dark parecer um tutorial simples de cronologia. Desde que Security Brief deu início a essa nova etapa dos games, muita gente se pergunta se tudo isso é parte do plano genial ou só uma tentativa desesperada de manter a marca viva a qualquer custo. Porque assim, é difícil não olhar para um vilão como o Mímico, que simplesmente imita tudo e todos, e não pensar: pera, conhecendo como Scott Cawthon pensa, ele não faria um personagem desse sem ter ramificações importantíssimas para toda a lore da franquia. E o mais doido é que existe uma chance real de Scott Cawthon ter planejado isso desde sempre. Por exemplo, uma das personalidades que o Mímico adota é um palhaço chamado Jack. A gente vê ele no trailer se espreitando pelas tubulações, porém, esse mesmo palhaço já havia sido mencionado lá atrás, no jogo Pizzaria Simulator. Sério, não tô de sacanagem. Esse pôster aí é a única referência que temos do Mimic sempre ter existido. Mas é aqui que mora o problema. Olha a data que tá no pôster desse festival. Isso é antes dos primeiros assassinatos cometidos pelo Roxão. Mas é na mesma época que William Afton e Emily fundaram o Fazbear Entertainment, assim como o primeiro restaurante, o Fred Fazbear Family Diner. Mas então, onde entra o criador do Mimic nessa treta toda? Porque não foi nenhum dos dois fundadores originais. Seria mesmo ele o vilão real esse tempo todo e não Afton? Assista esse vídeo antes de jogar o novo game da franquia, Secret of the Mimic, para não se perder quando for jogar. Peguem suas lanternas que não funcionam, assinem o canal, pois hoje vamos nos aventurar pelo Pizzaplex mais uma vez e tentar entender um pouco do novo vilão de FNAF aqui no canal Planeta Team. Se você jogou todos os games, ou é como eu, assistiu outras pessoas jogarem porque não tem coragem, você provavelmente também ficou com a cara de todos os memes de dúvida possíveis ao mesmo tempo. What the fuck? Peraí, o tempo todo não era o Gregory que tava falando com a gente? Onde o moleque foi parar? O que diabos é esse esqueleto de animatrônico que tava imitando a voz dele? Será que a Morena tá me iludindo? Todas essas dúvidas com certeza passaram pela cabeça no final da DLC. E eu posso responder com tranquilidade: sim, ela tá te iludindo. Mas sobre o jogo, estamos no mesmo barco. Ainda não sabemos muito a respeito desse Mimic, a não ser que seja pela possibilidade de FNAF ter se perdido de vez. Um personagem que literalmente consegue imitar qualquer ser, seja uma pessoa ou outro animatrônico, e que aparentemente também consegue criar outras personas, pois tá vendo esses animatrônicos no trailer novo? São todos o Mimic e uma carcaça diferente. Tá sentindo esse cheiro no ar? O cheirinho de polêmica. Vamos abrir esse forno e entender o que tá rolando agora. Como eu falei no começo do vídeo, a única referência concreta que temos ao Mimic vem do game Pizzaria Simulator, que é esse pôster com data dos anos 70. Mas assim, isso significa que Scott criou o Mimic lá em FNAF 6 e tava armando um plot twist até agora? Não significa necessariamente. Por mais que existia a possibilidade, o Scott sempre foi um cara que fez os jogos na base do feedback do público. Claro que ele não planeja muito bem as coisas para entrarem no jogo, mas o que eu quero dizer é, ele não é como o Oda do One Piece, por exemplo, que enquanto ele escrevia a parte da Grand Line, ele já sabia o que ia acontecer na saga atual. O Scott planeja muito bem de jogo em jogo, de livro em livro. Portanto, esse pôster do Festival de Outono, com a tenda do palhaço, podia ter sido apenas isso. Algo para ele deixar na mão pro caso de precisar depois. E é aí que entra a polêmica. Agora ele encontrou um uso, que é a persona Jack do Mimic. E o nosso medo se resume a uma palavra: retcon. Pode ser que Scott esteja reescrevendo partes da história clássica que conhecemos, só para fazer esse novo vilão encaixar. Como se ele sempre estivesse ali e a gente não soubesse. Você vai entender como isso é uma possibilidade agora, mas antes, assina o canal para não perder nenhuma novidade sobre FNAF. A pergunta que fica no ar é: esse bicho brotou do nada? E essa aí é uma pergunta que apenas os fãs dos games têm. Pois não,
Ele não apareceu do nada. Ele é um personagem misterioso que apareceu primeiro no segundo livro da saga, Tales from the Pizzaplex, chamado Raps, mas que sua origem só foi realmente explicada no livro Nexi, que é o sexto livro dessa compilação de contos. E é aí que conhecemos o nome do outro engenheiro de animatronics, o Edwin Murray. E olha só, ele quem criou o Mimic. E o motivo dele ter feito isso é bem triste, olha só. Edwin criou o Mimic para ser o amigo de seu filho, David. O Mimic era extremamente inteligente e capaz de replicar todo o comportamento de David, pois Edwin queria que ele tivesse um amigo perfeito, já que ele era um moleque sem amigos. David adorava se fantasiar, por exemplo. E é daí que o Mimic usa todas as fantasias que vamos conhecer no novo jogo, pois é um comportamento aprendido dessa época. O problema é, David faleceu em um horrendo acidente de carro. E ao ver o Mimic se comportando como seu filho, e até mesmo imitando sua voz, Edwin não aguentou. Ele desceu o sarrafo no Mimic da forma mais brutal possível. Sério, descontou toda a fúria de seu luto no robô. E aí está o problema. Mimic é capaz de replicar comportamentos. E agora, pela primeira vez, ele descobriu o que é a violência. E é assim que o animatrônico dócil e infantil, ao ver como Edwin se transformou e o violentou, virou o vilão mais perigoso desde o nosso amigão roxo da franquia original. E aí onde mora o problema. Olha só essa comparação. Um retcon parecido aconteceu na forma sutil de Resident Evil Village. Em um documento do final do jogo, nós aprendemos o seguinte. Oswald Spencer, o criador da Umbrella, na verdade se inspirou pela mãe Miranda, que é a vilã que só aparece em Resident Village. Aqui nós aprendemos que o cara que foi literalmente a causa da franquia toda não era isso, pois se não fosse a mãe Miranda lhe ensinar tudo o que ele sabia sobre o estudo das patologias, a Umbrella nunca teria existido. E é esse tipo de situação que se espera estar acontecendo aqui em FNAF. Claro que em Resident Evil isso foi bem mais fácil de engolir, pois a história não era complexa de entender, mas em FNAF isso não é o caso, né? Por isso que existe essa preocupação. Existem muitas peças em movimento na franquia, por isso é perigoso chegar a essa altura do campeonato e botar uma nova peça gigantesca dessas e achar que tá tudo bem. Mas tem uma segunda possibilidade, que eu vou te contar agora. Você está empolgado com as novas possibilidades? Então comenta a hashtag Mimic pra gente saber se você tá com FNAF ou não. A segunda opção é, e se o Mimic for uma forma do espírito de William Afton? Assim, a alma principal dele está para sempre presa no jogo UCN, sendo torturado pela Cassidy. Isso é inegável e não vai mudar. Mas, após o incêndio causado pelo Henry Emily no final de FNAF 6, vários arquivos antigos foram encontrados e digitalizados, o que causou com que um pouco do remnant do próprio William Afton, o resquício de alma que ele aprendeu que fica preso no metal dos animatrônicos, fosse digitalizado junto. E é assim que nasce o Glitch Trap, que é a versão digital dele, procurando uma maneira de voltar ao mundo físico. A Vani, a vilã da Security Brief, foi uma dessas tentativas, mas Gregory a libertou disso ao zerar o jogo da Princess Quest. Mas e se o Mimic for outra opção da volta de Afton? Afinal, ele fez uma promessa, né? I always come back. Mas eu quero saber qual a sua opinião sobre isso tudo. Estamos vivendo uma nova era de FNAF, em que todos os fãs estão teorizando de um lado para o outro, enquanto Scott fica rindo das nossas teorias malucas. O que você acha disso tudo? FNAF perdeu a mão mesmo e estão só forçando a barra para manter a franquia viva? Ou você acha que Scott tem cozinhado um baita plot twist de derreter a cara de todo mundo durante esse tempo? Comenta aí que eu quero saber.